Bom dia, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciando a nossa aula de matemática dessa semana. Primeira parte da aula nós faremos a correção dos exercícios 3 e 4 da página 262, que ficou como exercício para casa para que vocês fizessem. Questão 3 diz: dada a função y igual a x ao quadrado menos 15x mais 26, determina a imagem do número real 10 por essa função. Bom, o que o exercício quer? Veja. Ele me deu a expressão, me deu a função quadrática, ele pede a imagem. Gente, note a linguagem do exercício. Quando ele pedir a imagem, o que ele quer na verdade? O valor de y para x igual a 10. Nós fizemos um exercício de semana passada que fala sobre isso. Toda vez que eu falar imagem, é o valor de y. E aí, para eu descobrir a imagem, eu tenho que ter o quê? O valor de x. Vocês lembram como que é o nome do valor de x? Domínio. O domínio é o valor do x, tá bom? E como que eu descubro esse y? Substituindo x por 10. É muito simples. Vamos lá. Eu tenho a expressão y igual a x ao quadrado menos 15x mais 26. E eu conheço o valor do x, que é 10. Substitui. Teremos y igual a x ao quadrado. Quanto que é o x? 10. 10 ao quadrado menos 15 vezes x. Ó, quando eu falo 15x, é 15 vezes x menos 15 vezes quanto? Vezes x, que vale 10, mais 26. Pronto. Nós saímos de uma expressão algébrica, que é quando nós utilizamos números e letras, e agora nós temos uma expressão numérica, que é constituída só por números. E agora basta resolver, tá? Y igual. Quanto que dá 10 ao quadrado? É 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. Menos 15 vezes 10. Ó, menos vezes mais dá menos. 15 vezes 10, 150. Mais 26. Tudo bem? Y igual 100 menos 150. Veja, gente, ó. Eu tenho 100 reais e devo 150 reais. Eu pago e fico devendo 50 reais, tá? Nesse caso aqui, operação de sinais contrários, o 100 é positivo e o 150 é negativo, eu subtraio e conservo o sinal do maior, que é o 150. Vai ficar menos 50. Menos 50 mais 26. Note que o 26 eu só vou trabalhar com ele agora. Eu preciso ir conservando ele em todos os passos da minha expressão numérica. Finalizando, y igual menos 50 mais 26, ó, sinais contrários, muitos alunos confundem pensando que é multiplicação de sinal, mas não é, tá? Sinais contrários eu subtraio, quanto que dá 50 menos 26? Dá 24. Subtraio e conservo o sinal do maior número em módulo. Em módulo, o 50 e o 26. Quem é maior? O 50. Qual é o sinal dele? Negativo. O resultado fica negativo. É aquela brincadeira, não é? Você deve 50 reais e paga 26. Você vai ficar devendo ainda 24 reais. Certo, pessoal? Nós temos como resposta da número 3, da questão número 3, menos 24. O que significa? Significa que para x igual a 10, y igual a menos 24. A gente pode só colocar essa escrita aqui para a gente finalizar o conceito de imagem e domínio. Perfeito? Muito bom. Questão número 4, também a mesma situação. A questão ela vai me dar uma função quadrática, me pede a imagem, ou seja, o valor de y para o x igual a meio. Bom, pessoal, muitos alunos, quando trabalham frações, se confundem, né? Se desesperam. Aqui nós trabalhamos o x igual a 10, o número inteiro, o resultado saiu bem tranquilo.
Só que a nossa compreensão, muitas vezes, quando trabalha com fração, o aluno tende a ficar meio abalado emocionalmente, mas isso aqui é bem tranquilo, certo? Toda vez que eu passo exercício de fração, o aluno, poxa, professor, está muito difícil, eu não estou conseguindo compreender. É bem tranquilo, tá? Se você seguir todos os passos, assim como se você estivesse fazendo com números inteiros, sai numa boa. Pego a função, onde tiver x eu vou colocar 1 sobre 2, tá? Ah, professor, posso colocar 0,5, porque 1 sobre 2 é 0,5? Não pode, assim, poder pode, mas vai ficar mais complicado, porque vai aparecer vírgula e tal, e aí você pode se confundir na hora de resolver. Então vamos trabalhar com fração. Y, veja bem, y igual 6 vezes x ao quadrado. Quanto que é o x ao quadrado? O x, meio. Vai ficar meio, entre parênteses, porque é uma fração, né? Ao quadrado, menos x. Quanto vale o x? Meio, ok? Menos 3. Veja, pessoal, qual foi a minha mudança? Qual foi a minha alteração? Só substituição de x por meio, beleza? E aqui é menos meio porque na minha expressão é menos x. Vamos lá. Agora o aluno geralmente confunde aqui. Não se preocupe. Resolva a potência primeiro. Conserva os 6 vezes. Ó, gente, 1 ao quadrado. Quanto que é 1 ao quadrado? É 1 vezes 1, que dá quanto? Dá 1. Sobre. Quanto que é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2. 4. Olha lá que legal. Menos, conserva todo o restante da operação. Tudo bem? Certo. Agora aqui nós temos uma multiplicação de um número inteiro por uma fração. Só que eu já trabalhei com vocês que todo número inteiro é o quê? É um número fracionário com denominador 1. Certo? Vocês lembram disso? Nós viemos trabalhando não só no 9º ano, mas o pessoal que me acompanha desde o 6º ano está me ouvindo sempre falar isso. Como eu multiplico duas frações? E o aluno muitas vezes pensa que é cruzado. Não, gente. É de frente, ó. É numerador vezes numerador e o denominador vezes o denominador. Bem tranquilo. Ficando, eu vou passar para cá, certo? Então, ó, y igual. Quanto que é 6 vezes 1? 6. Olha aí, gente, muito fácil. 1 vezes 4 sobre 1 vezes 4, 4. Copio o restante. Menos meio, menos 3. Tudo bem? O 3 sobre 1. Como nós temos 3 frações, se fossem duas, a gente poderia multiplicar cruzado e tal. Mas aqui eu vou tirar o MMC, porque aí a questão sai mais rápido, tá? Então vamos calcular aqui, no cantinho, o mínimo múltiplo comum dos denominadores. 4, 2 e 1. Tudo bem? Vamos lá. Qual é o mínimo múltiplo comum entre eles? 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. E 1, chegamos ao final. De novo por 2. Para esse 2 dividido por 2 dá 1. 1 e 1. Multiplica, não é? Para saber quanto é o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum é 4. Muito bom. Vamos aqui. 4. Lembra da regrinha que você já aprendeu lá no ensino fundamental? Pega o resultado do mínimo múltiplo comum, divide pelo denominador, pega o resultado e multiplica pelo numerador. Bem tranquilo, não é? Vamos lá. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 6, 6. Conserva a operação. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. Menos, conserva a operação. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 3, 12. Gente, muito tranquilo, não é? Y igual, vamos resolver em cima. Quanto que é 6 menos 2? 6 menos 2 dá 4. Vou fazer por partes aqui. 4 menos 12 dividido por 4, tá? Vou puxar para cá. Na hora que vocês forem copiar,
Tome cuidado para não confundir, tá? Lembrando que eu não vou mais mandar foto, porque eu estava observando que alguns alunos não estavam vendo os vídeos e ia só nas fotos da explicação e copiava. Então, agora eu não vou mandar mais foto, vocês vão copiar realmente, assistindo o vídeo. A ideia é que assista primeiro, tá? Para depois voltar no vídeo e ir copiando. Pausa o vídeo, copia. Você tem a manhã toda de terça para fazer este trabalho. 4 menos 12, ó. Você deve R$12 e paga R$4. Quanto que é 12 menos 4? 12 menos 4 é 8, né? Sinal positivo ou negativo? Em número, qual é maior, o 12 ou o 4? O 12. O resultado fica negativo, tá? Dividido por 4. Então, nós chegaremos a um y igual a quanto? Menos vezes mais dá menos. 8 dividido por 4, 2. Pessoal, olha que exercício tranquilo. Ele é extenso, porque nós temos a fração. Mas não é complicado, tá? Então, nós podemos fechar aqui que para x domínio meio, o y, que é a imagem, é menos 2. Professor, tem que colocar essa resposta? Não, pessoal, na prova. Só estou falando aqui para a gente ir fixando este conteúdo no nosso cognitivo, tá bom? Então tá aí, você vai assistir muito bem a aula e depois você vai voltar à aula pausando o vídeo para copiar, tá bom? Espero que vocês tenham acertado e entendido. Quem não acertou, espero que tenha compreendido. Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso trabalho, agora nós veremos gráfico da função quadrática. Na semana passada e retrasada estudamos função afim, vimos o gráfico e o zero da função, e aqui em função quadrática também faremos o mesmo estudo, a mesma análise. Na função afim, nós vimos que graficamente o desenho é uma reta, e aqui na função quadrática, o desenho formado no gráfico será uma parábola. Vamos fazer aqui 2 exemplos de construção gráfica de uma função quadrática. Na letra A nós temos y igual a x² menos 4. Nós podemos observar que esta função ela é incompleta em B. Ela não possui o termo bx. Iremos iniciar com 2 funções incompletas para que posteriormente nós façamos análise em funções completas, tá? Bom, pessoal, da mesma forma que nós faríamos, fizemos os estudos para a construção de um gráfico de uma função afim, fazendo a tabelinha, atribuindo alguns valores para x, que é o domínio da minha função, substituindo esses valores nas funções e obtendo o valor de y, na função quadrática não é diferente, tudo bem? Eu tenho a expressão x² menos 4, e aí aqui eu atribuí os valores menos 3, menos 2, 0, 2 e 3. Valores positivos e negativos de 3 até 3. Negativo até 3 positivo, tá? Bom, vamos acompanhar aqui a substituição. Y igual a x² menos 4. Para x igual a menos 3, substituir. Menos 3² é menos 3 vezes menos 3, que dá 9. Conservo o menos 4 e subtraio 9 de 4, 5. Aqui nós, na terceira coluna da tabela, iremos colocar o par coordenado. Igual eu falei para vocês, primeiro o valor de x, depois o valor de y, separado por ponto vírgula ou apenas vírgula. No livro nosso didático, que estamos estudando esse ano, o livro ele traz os pares coordenados com separação somente com vírgula. Mas igual eu falei para vocês, se nós tivermos um número decimal, aí entre um número decimal nós temos a vírgula. E se eu colocar vírgula para separar o x e y, a gente pode confundir, tá? Então aqui nos nossos estudos, mesmo que o livro use vírgula, ou podemos posteriormente fazer alguns exercícios de prova, de listas de exercícios com vírgula, mas nas nossas aulas eu estarei sempre colocando ponto vírgula, tá? Portanto, o primeiro valor para x, eu atribuo menos 3 e y 5. Para x igual a menos 2, o mesmo procedimento, substituição. Menos 2² é menos 2 vezes menos 2, dá 4, 4 menos 4, 0. Quando x é menos 2, o y é 0. Para x igual a 0, 0² menos 4. 0² é 0 vezes 0, que dá 0,
menos 4, menos 4. Par coordenado, 0 e menos 4, tá? Para x igual a 2, ó, 2 ao quadrado, menos 4. Quanto que é 2 ao quadrado? 2 vezes 2, que dá 4, menos 4, 0. Par coordenado, 2 e 0. E o último ponto dado, x igual a 3. 3 ao quadrado, menos 4. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Menos 4, 5 também. Pontos 3 e 5, ok? E agora nós vamos esboçar o gráfico. Bom, esboçando o gráfico, nós vamos lá. Ó. Primeiro par coordenado, menos 3 para x, 5 para y. Nós temos aqui menos 3 para x, 5 para y. Só recapitulando, gente, que quando eu coloco a descrição do plano cartesiano, é um plano formado por dois eixos, x e y. O y sempre crescendo para cima, eu preciso obrigatoriamente desenhar a minha seta. Se eu só colocar a reta e fazer a numeração, fica incompleto, tá? E aqui no eixo x eu faço também o mesmo procedimento. Eu tenho que orientar a minha retinha, mostrando no sentido de crescimento, que é para a direita. Se eu não colocar a seta, fica incompleta a questão. Beleza. Primeiro par coordenado, menos 3 para x, 5 para y, vem e marca o ponto. Segundo par coordenado, menos 2 para x, 0 para y. Lembra que eu sempre falo para vocês. Quando o ponto é 0 em um eixo, esse ponto está em cima do outro eixo no valor dado, que é menos 2. Então veja bem, ó. Menos 2 para x, está em cima do eixo x. Quanto que vale para y? 0, tá bom? Terceiro ponto, 0 para x, 4 negativos para y. Ou seja, se está em 0 em x, o ponto está em cima do menos 4 no y. Nós temos ele aqui, ó. Menos 4 para y, 0 para x. Quarto ponto, 2 para x, 0 para y. Se é 0 em y, está em cima do x no ponto 2. Aquele aqui. 2 para x, automaticamente 0 para y. E o último, 3 positivo para x, 5 positivo para y. 3, 5. Liguei os pontos, pessoal. Quando nós ligamos os pontos, eu formo esta figura, este formato, que não é uma reta aqui e não é uma reta aqui, ela tem uma barriguinha, certo? Que ela faz uma curva em forma de U e aqui ela também não é reta, ela vai fazendo uma curvinha, ok? A esse formato que a partir de hoje para vocês, até o término do ensino médio, nós chamaremos de parábola. É utilizado esse conceito não apenas em matemática, mas física e química também. E como eu falei para vocês, no estudo de função afim, sempre nós colocamos a função próximo ao desenho da minha reta, se for uma função afim, ou aqui nessa ocasião de uma parábola, y igual a x ao quadrado menos 4, tá bom? Pronto, gente, formamos aí a parábola pela função expressa em y igual a x menos 4. Perfeito. Vamos fazer agora a letra B. A letra B é expressa por y igual a menos x ao quadrado mais 4x. Veja que essa função ela também é incompleta, porque ela falta um termo. Que termo é? O termo independente, que é o c. O c aqui é 0, tá? Beleza. Eu atribuo alguns valores. Aqui nesse formato, para essa situação, eu vou colocar números inteiros positivos partindo da origem da relação numérica. 0, 1, 2, 3 e 4, tá? Partindo do 0. Substituindo, vamos lá. Quando x é 0, vai ficar menos 0 ao quadrado mais 4x, né? Vezes 0. Então, menos 0 ao quadrado dá 0, não precisa nem colocar o sinal negativo. Mais 4 vezes 0, 0, que dá 0. Ó, esse ponto está na origem do plano cartesiano. 0 para x, 0 para y. Quando o nosso x é 1, substituindo aqui e aqui por 1, vai ficar menos 1 ao quadrado mais 4 vezes 1. Menos 1 ao quadrado, ó, menos é da própria situação, da própria equação. Menos
1 ao quadrado, 1 vezes 1, dá 1. Mais 4 vezes 1, 4. Menos 1 mais 4, 3 positivo, certo? Subtrai e conserva o sinal do maior. Para x igual a 2, mesma situação. Menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2. Só mera substituição, né, gente? Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Menos 4 mais 8, 4 positivos, porque eu conservo o sinal do maior, que é 8. Quando o nosso x é 3, y igual a menos 3 ao quadrado, mais 4 vezes 3. Menos, conserva, diferente se fosse com parêntese, tá? 3 ao quadrado dá 9, mais 4 vezes 3 dá 12. Menos 9 mais 12, 3 positivos. E o y igual, para x igual a 4, menos 4 ao quadrado, mais 4 vezes 4. Menos, conserva, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16, mais 4 vezes 4, que também dá 16. Menos 16 mais 16, 0, certo, gente? E aqui na terceira coluna nós temos os pontos coordenados. 0 para x, 0 para y e assim por diante. Tendo estes pontos, basta colocá-los no gráfico. Então vamos lá. O primeiro ponto que nós temos, 0 para x, 0 para y. Como eu falei para vocês, aqui na origem, tá? Quando está na origem, o que significa? Que é 0 para x, 0 para y. Segundo ponto, 1 para x, 3 para y. 1 para x, 3 para y. 2 e 4, 2 para x, 4 para y. 3, 3, 3 para x, 3 para y. E 4, 0, 0 em y, x, 4. O ponto está no x igual a 4. E aí eu desenho esta parábola. Tudo bem? E aí aqui para finalizar, nós colocamos no finalzinho dela, do lado dela, a sua forma. Y igual a menos x ao quadrado mais 4x. Tudo bem? Aí você vai me falar, professor, a parábola da letra A, ela deu, né, um formato assim, como se fosse o U normal, como a gente escreve. E a letra B deu um de cabeça para baixo. Né? A gente pode falar grosseiramente só para início de conversa. Isso aqui, pessoal, tem um significado, tá? Nós não estudaremos a princípio no 9º ano, tá, por enquanto, mas no primeiro ano do ensino médio, na primeira série do ensino médio, isso aqui ficará de forma bem tranquila para vocês. Isso aqui a gente vai estudar na primeira série do ensino médio, o gráfico com as suas características, tudo bem? Bom, pessoal, eu não vou mandar fotos mais para vocês, eu quero que vocês assistam realmente. Eu estava notando que muitos alunos não estavam assistindo a videoaula, já que eu mandava as fotos das explicações, o aluno só abria e fazia os exercícios, tá? Então, a partir de hoje eu não vou mais mandar as fotos. Você vai assistir a videoaula com muita atenção e depois de assistir você vai voltar e vai ir pausando o vídeo para fazer as tarefas, para fazer a cópia das explicações, tudo bem? Então, ó, para a próxima aula, vamos colocar aqui, para próxima aula. Exercício 1, ok? Exercício 1 da página 264 do nosso livro didático. É só uma questão das letras A à letra J, bem tranquila, tá? Explorando o assunto da aula de hoje. Tudo bem, gente? Temos aí, portanto, a explicação com o exercício para nós finalizarmos a aula dessa terça-feira, dia 16. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, volte na videoaula e assista novamente. E as dúvidas persistiram, me chame no privado para esclarecê-las. Forte abraço.